Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Paul. Olá, pessoal que está assistindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, eu sou cofundadora da Growth, consultora de carreira e negócios, além de coach. E hoje a gente tem um convidado muito especial de um ramo que a gente ainda não trouxe para o canal, né, Paul? Ainda não trouxemos ninguém desse setor, então vai ser uma experiência incrível, que é o Ricardo Maltese. Ele é General Manager e ele já trabalhou em empresas como a CHC Helicopter e também Embraer, sendo expatriado aí para vários países ao longo da carreira dele. Então vai ser incrível, ele tem um montão de história para contar. E como é que você sempre fala, Paul? Pega papel e caneta. Exatamente. Pega papel e caneta, que a história do Ricardo vai te inspirar e vai gerar vários insights, né, Gi? Com certeza, vai ser uma história incrível. E eu tenho certeza que, assim como eu e o Paul, você também pode aprender muito com a história de hoje. Ricardo, muito obrigado por você compartilhar a sua história conosco. E conta um pouquinho para que a nossa audiência te conheça. Bom dia aí, Paul, Giovana. Para mim é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da história, né, e contribuir aí com quem tiver afim, né, de uma contribuição. A minha história, eu gosto de contar a história, eu divido minha carreira em 4. Né? Até um tempo atrás era em 3, agora em 4 pedaços. A primeira foi logo que eu saí da minha faculdade, né? Eu sou engenheiro, fiz engenharia na Poli, e eu era o melhor aluno, assim, o cara que mais gostava de engenharia metalúrgica. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar em engenharia metalúrgica, mas no meu primeiro dia eu fui convidado para trabalhar numa coisa completamente diferente, e naquela época eu não entendia ainda direito, né? Até escrevi sobre isso no LinkedIn essa semana, que às vezes a gente não entende muito as mensagens que vêm para a gente, né? Eu fui trabalhar na área comercial de uma empresa japonesa chamada Aiwa. Provavelmente muita gente está assistindo já teve um Aiwa na vida. A Aiwa chegou a dominar o mercado de eletroeletrônicos na década de 90, e eu chamo essa fase de elevador de carreira, né? Eu trabalhava direto com a presidente da empresa, dona Mitiko, e foi assim, uma dica que eu posso dar de cara para as pessoas, né? Você está perto de gente que vai te fazer crescer, e crescer rápido quando você está iniciando a sua carreira, é uma coisa muito bacana, porque você aprende rápido, você tem a sua casca cresce rápido, né? Você se coloca em desafios que você nunca imaginou com pouca idade, e foi exatamente isso que eu tive nessa primeira fase. Eu trabalhei 3 anos na Aiwa, mas pareceram 10, né? De tanto que eu viajei, de tanto que eu me envolvi em situações de desenvolvimento de parcerias e coisas que eu jamais imaginei que eu ia estar fazendo nos meus 20 e poucos anos, né? Então essa é a minha primeira fase, e eu acompanhei o crescimento e o declínio. Quando chegou no declínio, eu mudei, né? Eu fui para a Embraer, e na Embraer, que é a minha segunda fase, ela é uma consolidação. Fiquei 13 anos, e aí entrei de vez numa paixão que eu tenho desde que eu era criança, que é a aviação. Adoro. Minha mãe, quando eu era criança, me levava no aeroporto para eu ver os aviões, era o que me acalmava naquela época. Então, fui trabalhar na Embraer e comecei a crescer muito rápido. Em menos de um ano já tinha uma posição de supervisor, e aí fui crescendo. Entrei em supply chain, fiquei desses 13 anos, 10 anos em supply chain, sendo que um deles eu fui expatriado, então foi a minha primeira experiência como expatriado nos Estados Unidos, em 2001, no ano do 11 de setembro, né? Eu estava lá quando aconteceu nos Estados Unidos, foi uma experiência bem interessante. E os últimos 3 anos eu fui designado como gerente de um programa de jatos executivos, né? Que é a família Legacy 500, e aí foi talvez o meu maior desafio na Embraer, onde eu tinha realmente um programa muito grande, né, com 800 engenheiros trabalhando, uma família completamente nova de aviões e muita tecnologia. Então a Embraer ela teve realmente esse poder, né, de me cativar muito. É muito apaixonante trabalhar nessa empresa, nessa indústria, e eu aprendi muito, né? Juntei a minha vontade, a minha paixão pela aviação com uma empresa realmente que é
nome incrível no Brasil e no mundo. Em algum momento eu tomei a decisão de ir para a minha terceira fase, que foi realmente assumir uma empresa, assumir uma operação. Né? E eu assumi uma operação de helicópteros no Rio de Janeiro, uma empresa que presta serviço para as empresas de petróleo, principalmente a Petrobras aqui no Brasil. Então eu fiquei realmente muito feliz com a oportunidade de poder realmente ter mais autonomia, de implementar as minhas ideias, de poder transformar uma organização de fato, né, acertar e errar. E isso foi muito bacana, eu tive muito espaço para fazer isso. Chegamos a ter cerca de 40 helicópteros trabalhando, né, para as empresas de petróleo, e essa terceira fase, que eu chamo, ela é dividida em duas, a fase Brasil e a fase exterior, porque no meio do caminho eu fui convidado pela companhia para assumir um desafio fora do Brasil. Então eu fui tocar essa operação de helicópteros no Mar do Norte, né? Eu morava na Escócia e era responsável pelas operações na Escócia, Inglaterra e Holanda. Então foi outra grande mudança para mim, foi a minha segunda expatriação, mas uma expatriação mais parruda, realmente, para assumir um cargo de gestão importante, onde eu aprendi a questão de comunicação, que é muito diferente da gente. Eu aprendi realmente os trejeitos, né? E que é importante. Aprendi a negociar com o sindicato fora do Brasil, que é uma coisa que é muito diferente de fazer aqui no Brasil. E uma coisa que foi muito gratificante para mim, o mercado de óleo e gás lá fora é muito mais maduro que o nosso mercado. São as mesmas coisas, transporte de passageiros, a segurança em primeiro lugar, foco no cliente, tudo isso aí é muito parecido, mas o mercado é mais maduro. Então aqui no Brasil eu tinha poucos clientes, lá eu tinha mais de 30, né? Porque não tem uma empresa nacional como tem no Brasil, como Petrobras, que contrata muitos helicópteros. Lá são poucas empresas, são poucos helicópteros para muitas empresas. Então eu tive realmente uma experiência muito bacana de tocar uma operação fora do Brasil e os seus desafios, né? Nesse tempo de CHC, que é a empresa que eu trabalhei nesses 7 anos entre o Brasil e o Mar do Norte, eu tive experiências incríveis, por exemplo, de gestão de crise, né? Nós tivemos alguns acidentes e incidentes de helicópteros e eu tive que comparecer à sala de crise da Petrobras, por exemplo, 2 vezes por incidentes de helicópteros. Não foram fatais, mas foi uma experiência muito, muito importante para a minha carreira, né? Para testar a minha resiliência e testar a minha tomada de decisão. Então foi realmente muito, muito importante para mim. E aí, de um ano para cá, eu estou na minha 4ª fase. Eu saí da CHC, eu também tive uma experiência de passar por uma reestruturação que eu acabei sendo desligado da companhia, né? Logo depois que eu voltei do Reino Unido, né? E desde então eu venho me reinventando e feito uma coisa muito bacana, que é abrir portas, né? Uma coisa que eu tenho feito de uma forma incansável todos os dias. Então hoje eu ajudo pessoas, ajudo empresas e procuro desafios também, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode estar fechado para nenhuma coisa nessa vida, né? Só que agora eu também tenho as minhas preferências, né? Eu não vou sair batendo em qualquer porta, sair fazendo. Eu acho que eu tenho muito a agregar para pessoas e para empresas que queiram realmente crescer, né? Então é isso que eu tenho feito. Tenho atuado como mentor, consultor e gestor de projetos e desafios dessa natureza. Essas são as minhas 4 fases de vida, né? E de carreira. E é um prazer poder estar contando um pouquinho mais disso aí para vocês. Muito legal, Ricardo. Antes da gente fazer o nosso intervalinho, eu tenho uma pergunta que ela é simples, eu acho. Pode não ser. Mas é o seguinte, é legal que você conta a sua história e a primeira coisa que você disse foi que você divide a tua carreira em 4 etapas. E eu aprendi, inclusive, com o Paul, meu sócio aqui, a compartimentalizar um pouco a carreira numa ideia de projetos, né? De encarar cada experiência como um projeto pessoal e profissional. E eu gostaria de saber se você, desde o começo, já encarava assim, até por ser engenheiro, né? São competências que já nascem com vocês. Eu sou de humanas, então para mim, credo, que horror. Mas são competências que já nascem com vocês.
se você encarou assim desde o começo ou se somente depois, tendo uma visão sistêmica e geral, com uma maturidade maior, você hoje consegue fazer essa delimitação. Ou não, desde o começo eu já encarei como projeto e eu via cada uma dessas etapas com um intuito, um objetivo específico. Eu adoraria poder dizer que sim, né? Mas não foi desde o começo, não. Isso eu fui aprendendo. Aliás, essa é a beleza da vida, da carreira, né? Eu acho que eu aprendi a viver nesse ambiente de ambiguidades, as coisas não são realmente certinhas, né? É claro que algum plano a gente traça, né? É claro. Mas o que eu aprendi realmente é quando você está num desafio, está numa coisa, tem que focar, tem que mergulhar, viver aquilo intensamente para você poder ter a história para contar direito depois, né? E você entrar num desafio já está pensando na próxima etapa ou tentar fazer, pelo menos para mim, não funciona dessa forma. É claro que em alguns momentos você vai tomando as decisões e ela às vezes acontece, né? Tem aquele clique, né? Por exemplo, toda vez que eu saí da Argo, eu saí da Embraer, por exemplo, foram cliques, né? Foram processos que foram acontecendo, né? Mas não foi uma coisa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou trabalhar em supply chain, agora eu vou trabalhar em gestão de negócio. Uma coisa que eu acredito é que tem que estar aberto, né? Se você não está aberto para o universo, para você pegar novos projetos e fazer um pouco mais do que você pode, entregar um pouco mais do que as pessoas esperam, aí não vem, né? Você parece que foi uma barreira. Então, assim, voltando para a tua pergunta, Giovana, não foi assim, passo a passo, as coisas foram acontecendo e as decisões foram tomadas meio que um pouco na intuição, um pouco na racionalidade, mas foi vindo a partir do momento que foram se apresentando para mim. Sensacional. Muito legal. Bom, vamos dar uma paradinha para o intervalo? Para a gente dar uma respirada. Eu já estou com um monte de perguntas aqui na cabeça para explorar dessas suas experiências. Muito legal. Reconheço muito da minha história no que você passou, Ricardo, e vai ser muito bom poder explorar isso. Então, segura um minutinho que a gente já volta. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Ricardo, é muito interessante sua história, porque, como eu disse no bloco anterior, eu me reconheço muito, porque eu também tinha uma ideia, né, que eu sempre quis ser engenheiro e construir robô, fazer robô. Aí fiz técnica em mecatrônica, aí eu fui fazer meu primeiro estágio e a vida me levou para um negócio diametralmente oposto ao que eu queria, né? E aí, quando você falou o estar aberto, é fantástico isso, porque realmente eu poderia ter fechado aquele mindset e falar assim, poxa, mas eu não quero trabalhar nessa empresa porque eu quero fazer robô, ou eu poderia ter me abrido para uma série de oportunidades
que foi o que aconteceu e que realmente isso foi me projetando ao longo da carreira, né? E aí eu queria explorar um pouquinho isso. Da onde veio esse estar aberto, ter possibilidades? Porque, pelo que você comentou, metalurgia era algo que te brilhava o olho, né? E aí, no meio do caminho, você teve que deixar isso um pouquinho de lado ou trabalhar essa paixão de uma forma diferente para estar aberto para as outras coisas. Como é que se deu isso? Da onde veio essa abertura natural sua? Olha, acho que veio... Eu nunca respondi essa pergunta, então eu vou construir essa resposta aqui ao vivo em cores com vocês. Eu acho que veio um pouquinho de cada coisa. Acho que um pouquinho veio de dentro, né? E depois eu fui parar para fazer a retrospectiva, né? Mas mesmo na época de faculdade, eu sempre fui uma pessoa que se envolveu em muita coisa, né? Que buscou coisas diferentes, que buscou fazer estágio, que buscou ser representante de alunos com os professores, né, no departamento, e conseguir, inclusive, implementar algumas mudanças quando eu era representante de aluno. Organizava eventos, né, então, semanas de estudos minerometalúrgicos, eu sempre organizei isso. Eu era vice-presidente do centro acadêmico, eu participava de congresso, eu já meio que zanzava por aí, né, com uma vontade de fazer coisas diferentes, né, de trazer coisas diferentes. Me lembro que eu implantei, na época de faculdade, um questionário de avaliação dos professores pelos alunos, né? E aí depois a gente apresentava o resultado para os professores no anfiteatro. E alguns sorriam, outros tacavam pedra, né? Porque não gostavam que ficava por último. Então, assim, eu já zanzava por essas coisas diferentes na faculdade. Então, esse é um ponto, tem que reconhecer um pouco do meu perfil. Eu acho que a outra coisa veio começando a ouvir as pessoas, né? A minha primeira chefe mesmo, dona Mitico, ela me chamou para trabalhar na área, ela falou para mim, logo de cara, falou assim, você é um aglutinador. Eu conheço você desde jovem, eu quero você trabalhando comigo porque você é um aglutinador. Nunca vou me esquecer disso. E realmente, isso me deu uma força interior maior. E ouvir essas pessoas que estão te ajudando e aproveitar as oportunidades é outra coisa importante, né? Dona Mitico me fez aprender a dar valor para as coisas. Ela falou, olha, você vai vir trabalhar comigo. Eu me pagava pouco naquela época, mas me pagava pós-graduação. Então, ela me fez dar valor. E aí, por que estar aberto? O que é, na verdade? É você também aproveitar essas oportunidades, né? E entender que lá na frente você vai ter outras, né? Que vão vir vestidas de outra forma, mas que você não pode deixar de aproveitar. Então, logo cedo eu fui fazer a pós-graduação, eu fui viajar, eu fui, né, estar aberto significou isso, né? Precisa fazer uma parceria para fabricar os produtos no Brasil. Ricardo, você topa tocar isso aí? Bora, vamos lá, né, mais uma. Então, estar aberto é isso, né? E eu sempre falo para as pessoas, né? Muita gente vem me perguntar nas mentorias, fala, poxa, Ricardo, estou conseguindo me dar bem com meu chefe, com meu líder, como é que é esse negócio aí, né? Eu falo algumas coisas do tipo assim, olha, bom, primeiro que quem tem que se adaptar ao líder é você, né? Não é o líder que tem que se adaptar a você, né? E segundo, vai cavando essas oportunidades, né? Vai dando feedback para o líder também. Então tem uma certa arte. Eu aprendi muito com os meus líderes. Eu aprendi a identificar aquilo que é bom e aquilo que eu não deveria aprender também, né? Com o tempo você vai notando que tem alguns comportamentos do seu líder que são nocivos também. Então, resumindo, tem uma parte que é intrínseca, que a gente realmente já tem, pode adquirir um pouco mais, e tem uma parte que eu, particularmente, me espelhei muito em pessoas inspiradoras, em líderes inspiradores ao longo da minha carreira. Que bacana, porque é justamente o que eu acredito e foi assim que aconteceu comigo também, né? De você estar aberto e qualquer projeto é uma oportunidade de desenvolver uma competência. Eu sempre encarei dessa forma e quando você encara dessa forma, vários outros projetos vão aparecendo, várias outras habilidades você vai desenvolvendo e o crescimento ele vem como consequência de tudo isso. Fantástico. Eu tenho uma experiência muito bacana, uma história muito bacana. Tem um vice-presidente executivo da Embraer, que é um cara que eu admiro muito, né? Talvez seja o líder inspirador, mais inspirador que a Embraer tem hoje, né? É o Luiz Carlos Afonso. E ele sempre foi meu vice-presidente, né? Então eu estava alguns níveis abaixo, mas eu tive um relacionamento muito bom, a gente tinha algumas afinidades, né?
a gente estudou na mesma escola lá no colegial, né, em épocas diferentes, e todo ano eu ia pedir um feedback para ele no final do ano. Todo ano eu ia lá e fazia aquele bate-papo de meia horinha, e também dava feedback, eu sempre dei feedback para os meus líderes, né? Acho que é muito importante. A liderança às vezes é meio solitária, então eu sempre procurei dar o feedback para ele. E aí um belo dia, já estava há meus 10 anos em suprimentos, né, supply chain, já tinha liderado tudo quanto é área de supply chain da Embraer, e aí ele olhou para minha cara e falou assim, e aí, Ricardo, você já pensou em ser Program Manager? Foi nessa pergunta que eu migrei de desafio, né? E era uma mudança, né? Você está 10 anos numa estrutura que você aprendeu tudo, está liderando a bolsa de apostas para ser o próximo diretor, aquela coisa, e aí você muda, faz um movimento lateral para você aprender mais coisas, se tornar um cara mais completo, mas você começa de baixo, né? Você começa aprendendo, né? E essa talvez tenha sido uma das maiores mudanças positivas que eu fiz na minha carreira, né? Eu tenho uma história para contar por causa dessa mudança que é incrível. E ela nasceu exatamente do que você acabou de falar, de estar aberto, de estar prestando atenção no movimento. Porque era muito fácil eu falar, puxa, legal, né? Mas deixa eu continuar aqui no meu mundinho aqui, né? Que estou crescendo aqui, suprimentos eu gosto. E não, eu tive essa porta aberta e eu resolvi entrar, porque eu acho que essa é outra. A porta aberta é diferente de você entrar na porta. Ricardo, usando até essa sua analogia de porta aberta e de entrar ou quando você traz essa ideia, né, de estar aberto a oportunidades, a minha cabeça, sabe, eu sou uma pessoa muito, né, organizada, centrada, planilhada, a minha cabeça já vai direto nos riscos. A partir do momento que você se abre para oportunidades, consequentemente, alguns riscos estão embutidos aí e pressões provindas desses riscos. E aí eu queria saber, você é um cara que veio do ramo da aviação, um ramo que deve ter muita pressão, imagino eu, sou leiga no assunto, mas eu queria saber como você lidou e lida com esses possíveis riscos e as pressões que provêm deles na tua carreira, como que você conseguiu equilibrar isso para não surtar? A gestão de risco, ela assim, é uma disciplina por si só, né? Dá uma faculdade por si só. E da mesma forma que eu fui aprendendo a lidar com as portas que foram se abrindo, também fui aprendendo a lidar com a gestão de risco, né? Eu acho que tem momentos da carreira que você precisa ir para frente, testar o risco meio que na cara e na coragem, deixar a tempestade bater e ver como é que você se ajeita, né? E com o tempo eu fui adquirindo, claro, fazer aquelas perguntas para mim mesmo, né? E aí, vale a pena? O que eu tenho que me cercar? Uma coisa que eu sempre fiz para gerir um pouco o risco foi falar com pessoas. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Ouvir quem já passou por isso, quem tem experiência, ouvir seus pares. Às vezes um executivo que já passou por uma situação similar, pode até não ser seu chefe, nada, mas que possa te dar uma mentoria, né, para você passar por aquilo, aprendendo com o erro dos outros, né, que é uma coisa que eu acredito muito. Mas eu nunca fui daquele cara de não fazer, né? Eu sempre gostei de fazer, né? De procurar alinhar, reduzir a minha exposição, a não ser que seja uma coisa que não faça sentido, ou seja, não aderente aos meus princípios ou valores, ou então não aderente a uma política de segurança ou uma coisa ilegal. Essas coisas realmente estão fora. Mas uma coisa que tem risco, né? Poxa, um projeto que pode dar errado, né? É uma questão da minha vontade versus o tamanho do risco. De repente, existe um gatilho, né? Olha, eu acho que dá para encarar esse projeto aqui e eu acho que eu consigo contribuir de uma forma que vai dar certo, né? Então, agora, você falou tudo. A aviação é uma área que tem muito risco, né? Porque aviões e helicópteros, eles voam, eles podem cair. E se eles caem, geralmente pessoas morrem, né? Então, você está sempre ali preso a esse tipo de argumento. Mas eu aprendi, principalmente na minha gestão, né, na empresa de helicópteros, que a parte de segurança, né, a parte de gestão de risco, né, relacionada à segurança, ela é um processo, ela é um planejamento, ela é uma coisa que tem que ser feita inerente, você tem que fazer todo dia. Não adianta você chegar lá no primeiro dia de trabalho e falar, moçada, agora temos aqui uma gestão de risco maravilhosa. Não, né?
A gestão de risco é o que você faz quando as pessoas não estão olhando, quer dizer, é como você se comporta, né, no dia a dia. Claro que você vai seguir uma metodologia, você vai seguir um manual, você vai seguir né, o bom senso naquela organização, mas no fundo é o teu comportamento no dia a dia, toda hora. E se você é um líder, fazer com que as pessoas te sigam, né, pelo princípio e tudo mais. Então, a gestão de risco, como eu te falei, é complexo. Você pode falar de risco do quê, né? E exatamente do quê? De não dar certo, de ter acidente, mas eu aprendi a criar os meus mecanismos, que geralmente eles estão ligados a pessoas e a conceitos, né? Então, para eu poder navegar nesse rio aí. Exatamente, porque risco é muito percepção, né? É a percepção que eu tenho do risco, as ferramentas que eu tenho para encarar aquele risco e as pessoas que eu tenho que vão me ajudar naquele projeto, né? E aí você vai minimizando o risco de acordo com o arsenal que você tem ao seu redor. E isso facilita. E na carreira é justamente isso, né? Acho que a pergunta da gente tem esse sentido e eu avalio dessa forma. Até quero também aproveitar a sua opinião, Ricardo. Porque fazendo uma gestão de risco na carreira poxa, eu vou sair dessa empresa que eu estou seguro, eu estou recebendo meu salário, para ir para uma outra empresa que eu não sei se eu tenho as habilidades, as competências. E para mim, para mitigar esse risco, só existe uma coisa, que é a preparação, né? É você ter as habilidades, você mergulhar, é você estar aberto, você se conectar com as pessoas, ou seja, se você tiver tudo isso, essas habilidades envolvidas, esse risco é muito pequeno. Claro, pode acontecer da empresa no mês seguinte decidir fechar a unidade aqui no Brasil, não sei, pode acontecer, mas são riscos que é como o Covid, né? A gente nunca imaginou que o Covid ia aparecer, né? Por mais que uma empresa faça gestão de riscos com planejamento estratégico, ninguém sonhava que o Covid ia aparecer. Por um outro lado, né, você consegue se preparar para atravessar essas portas. Pelo menos foi assim que eu fiz na minha carreira, né? Foi, poxa, eu nunca preciso me preparar quando eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto agora. Na hora que a porta abrir, eu não vou ter receio de passar por ela, né? Pelo menos funcionou assim comigo. Foi assim contigo também? Olha, pô, eu acho que tem algumas coisas que eu queria comentar. A primeira, essa questão da mudança, né, de uma atividade para outra, tem algumas coisas que precisam ser cuidadas, né? Claro que a preparação é importante. Evidente que tem pessoas que têm mais propensão a falar, não, vamos embora, eu quero mudar, não sei o quê. E tem pessoas que vão falar, não, eu estou bem aqui, né? É muito particular isso aí de cada um. Mas existem algumas coisas que a gente não tem controle, como você acabou de falar, né? O negócio do Covid, né? Veio, né? Independente da crença que você tem, o meu coach, né? Ele fala para mim uma coisa muito legal, né? Ele fala assim, cara, às vezes a gente pede umas coisas, né? E o garoto lá de cima, ele atende, né? Ele manda. Agora, o como ele manda, cara, aí é outra coisa, você se vira com o que ele mandar, né? Então, o Covid está aí, a gente está tendo que se adaptar a uma série de coisas aí, né? Mas eu queria chamar a atenção para o ponto dessa mudança, né? Eu estou falando com muita gente hoje em dia que tem ou perdido seus empregos ou está naquela dúvida, puxa, quero fazer outra coisa. Tem uma certa receitinha, né, para isso, né? Então, se você não se relacionar, fica mais difícil, né? Se você não ficar, se você só tiver relacionamento com pessoas da sua empresa, fica difícil. Como é que você vai mudar de empresa, mudar de ramo, de segmento, se você só conhece as pessoas da sua empresa, né? É muito mais difícil. Então, assim, existe realmente uma receita. Acho que estar aberto também está por aí, né? Você se arriscar um pouco no mundo, tentar se conectar com outras pessoas, aprender algo diferente e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso, né? Eu falei que há um ano atrás eu passei por um desligamento, né? Coisa que não estava no meu roteiro, viu, Giovana, lá no começo. Puxa vida, será que aos 45 anos eu vou passar por isso? Eu sempre controlei o meu destino, né? E às vezes vem uma rasteira que você não está esperando, né? Então fica muito mais difícil você atuar se você não se planejou, não se preparou. E aí não é só conhecimento, não é só você saber, puxa, eu posso fazer compras aqui ou na Siemens ou em qualquer outra empresa, né? Não é só isso. São as relações, o que você está aprendendo como o pessoal chama aí de soft skills, você está realmente se preparando para fazer coisas diferentes, você é um cara que se adapta,
uma pessoa que se adapta, né? Então, acho que tem tudo isso. E eu vivo isso hoje porque eu não apenas entrei nessa nova fase de estar ajudando muita gente, né? Mas os problemas são muito parecidos, né? E são esses passos que precisam ser dados. Então, uma dica para quem está até começando a carreira, ou está nos seus primeiros pontos de liderança, tem que olhar para os lados, tem que estar conectado, tem que... Estou super feliz na minha empresa, a minha empresa é maravilhosa. Beleza. O que você está fazendo fora da empresa? Ah, não, mas será que isso não é uma traição da empresa? Não é. Porque você está trazendo, no mínimo, se você se conecta com outros mercados, outros conhecimentos, você traz conhecimento para a empresa, você traz oportunidades, projetos. Eu me lembro um curso que eu fiz uma vez numa empresa, que um dos valores da empresa era networking. Foi a primeira vez que eu vi isso, né, como um valor da empresa. E hoje eu pratico isso realmente no dia a dia. Networking é um valor mesmo, que pode ser para você, né, e pode ser para a sua organização. E é muito mais difícil você procurar uma ajuda se você não construiu isso. As pessoas sacam que você só está procurando quando você está precisando. Isso não é uma coisa sustentável, né? Você pode até ser ajudado uma vez, mas não é uma coisa sustentável. Se é uma coisa natural, que você já pratica desde cedo, é muito mais fácil. Ricardo, o networking, né, Paul, a gente até sorriu aqui entre a gente, porque networking é um dos principais pilares do nosso trabalho hoje, né, da nossa consultoria, da nossa mentoria e de todo o clube que a gente tem. E agora eu vou fazer uma pergunta bem prática, porque a gente sente isso na pele, tá? A gente fala muito de networking e a primeira pergunta que as pessoas fazem é, tá, mas como? E eu queria saber o que você, Ricardo, faz para manter o seu networking ativo e perene. Então, acho que a palavra-chave aí é perene, né? É que nem planta, tem que regar, porque se você passar muito tempo sem falar com as pessoas e também passar só nessa parte reativa, né? Se você não for proativo no seu network, não é sustentável, não é perene, né? Então, o que eu costumo fazer? Primeiro, assim, eu sempre me relaciono muito bem até hoje com todos os meus líderes, todos. Uns mais, outros menos. Aí você tem as questões de afinidade, as questões das aventuras que você já viveu com essa pessoa, os desafios. Então, cada um de um jeito. Mas eu aprendi a respeitar cada um, os pontos fortes, os pontos fracos, e eles são realmente vou dar um exemplo aqui, né? Recentemente eu participei de um processo de seleção. E desse processo de seleção me pediram 5 indicações. E dessas 5 indicações, 3 foram meus líderes. Então, assim, tem que construir esse lado, na minha visão. Esse é um ponto. Outro ponto que eu faço bastante é procurar as pessoas, né? Então, eu não tenho listinha, né? Tem gente que é melhor, até o engenheiro falar isso, talvez nem seja tão legal, mas eu não tenho aquela listinha, né, no Excel. Tem gente que se dá bem com isso, né? Uma metodologia consagrada, inclusive. Uma lista de 50 pessoas para falar essa semana. Beleza, eu faço isso mais no coração, né? Mas eu sempre estou procurando as pessoas. E eu desenvolvi uma coisa meio old school, né? Todo ano eu mando cartão de Natal. Mas eu mando cartão de Natal mesmo, eu não mando cartão de Natal eletrônico. Eu escrevo entre 100 e 150 cartões todo ano. E eu mando para o endereço dessas pessoas. E é mágico, posso dizer para vocês. E não é uma coisa que funciona para todo mundo, né? Mas para mim funciona, porque eu toco as pessoas de alguma forma, né? E tem gente que às vezes eu falo hoje, putz, aquele cartão que você me mandou há 3 anos atrás, nunca me esqueço, né? Falei esses dias com um amigo meu que está na França, né? Que foi parceiro meu, trabalha hoje no Grupo Safran, e ele falou, olha, Ricardo, eu recebi esses cartões aqui, você imagina a alegria que era receber teu cartão, a gente ficava muito sozinho aqui e tudo mais. Então, o networking passa por você ter o espírito de querer, no fundo, né? E tem um pouco quando você fala da gestão de risco, tem um pouco disso aí. Hoje eu estava falando com uma pessoa que eu dou mentoria, né? Experimenta mandar 10 mensagens no LinkedIn para 10 pessoas que você gosta, que você admira, mas faz tempo que você não fala. Ela mandou, eu falei, olha, eu aposto com você que você teve 10 respostas, né? Aí eu tive 10 respostas, foi maravilhoso, não sei o quê. É um passo pequeno, um passo às vezes é meio bobo, né?
Mas você tem que manter essa chama de forma proativa. Então, proatividade, regar a planta, né, e tem o lado de ser genuíno. Acho que genuíno é a palavra mais importante no network. Se você não é genuíno, você só está buscando, né, mesmo que você queira se conectar com uma pessoa vislumbrando um desafio novo, uma coisa... Existe é importante falar sobre admiração, é importante achar o ponto em comum que agregue para os dois lados, né? Não pode ser simplesmente ir lá e sugar tudo que você pode e tentar, então agora eu posso mandar meu currículo para você? Não é assim que funciona. Acho que tem que ter uma ligação, né, para a coisa dar certo. Então o networking passa por isso e aí vem o resultado dessa fórmula, né? Essa fórmula, nada matemática, como eu estou falando aqui, é uma fórmula de vida. O resultado é, quando você vai abrir portas no seu networking no futuro, isso vai ser muito mais fácil, porque primeiro que você já sabe fazer, você já adquiriu essa competência de fazer, e segundo, dificilmente a porta vai ser negada para você. Muito pelo contrário. Eu às vezes me deparo com situações do tipo, puxa, Ricardo, que legal que você está me ligando, não consigo te ajudar, mas eu vou te apresentar fulano, beltrano, ciclano, você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Então, só de criar essa energia já é importante. Então, o networking é muito isso, né? Proatividade, ser genuíno, regar a planta, eu bato muito nessa tecla, e arriscar um pouquinho também. Fantástico. Fantástico. É tudo que a gente acredita em networking, é o que a gente pratica e é o que a gente usa, né? Para que as pessoas entendam que realmente essa é a fórmula, né? Não adianta você querer usar a pessoa, depois você ficar 3 anos sem falar com ela e depois falar assim, posso te mandar o currículo, que isso realmente não vai funcionar, né? Isso é contraprodutivo. Muito bacana. E aí eu queria explorar um pouquinho, Ricardo, a questão a gente falou de risco e eu queria explorar um pouquinho da gestão de crise, né? Você falou que passou por algumas crises e a gente está vivendo uma situação de crise, né? E foi nítido, pelo menos para mim, tá? Por opinião pessoal, que as pessoas elas não estão preparadas e muitos líderes, né, que estão aí, governo, não estão preparadas para lidar com uma crise desse tamanho e tem uma dificuldade de tomar decisão. Você que viveu situações de crise no mundo corporativo, como é que foi esse aprendizado, né? Como é que você lidou com essas crises, que realmente é diferente de risco, né? E as pessoas às vezes confundem muito, né? Acha que está numa situação de risco, acha que é crise, mas no final das contas não. Quando a crise está instaurada, é aí onde você testa a resiliência das pessoas, inteligência emocional. Como é que você se preparou para isso? Como é que se deu essas crises na sua carreira? Olha, é difícil, né? A gente ter uma receita de bolo para isso. Acho que da mesma forma que outros temas que eu comentei aqui, gestão de crise eu aprendi um pouco na prática, né? E do que é importante. Eu tive exemplos de líderes que me inspiraram também para uma melhor gestão de crise. Para mim, gestão de crise, de tudo que eu aprendi, é ter o controle, né? Para mim, quando você está fazendo uma gestão, quando você monta uma sala de crise, como você ter o controle da situação, o máximo que você puder. Então, demorou para eu aprender isso, né? Às vezes você entra, quando você não está preparado, você nunca ouviu falar, nunca participou, você entra numa sala de crise e você fica meio, não, né? Vamos para lá, vamos para cá. Então, eu aprendi isso. Aprendi que fazer gestão de crise é importante você ter o controle. Se você for o comandante do gabinete, da sala de crise, ainda mais, né? Então, é um pouco ditatorial, sem dúvida, mas é uma coisa que você tem que combinar no processo de preferência, né? Então, esse é o primeiro ponto, é você ter o controle da situação. A segunda coisa é você praticar o máximo que você puder para poder enfrentar uma situação de crise. Se você pratica, se você tem os conceitos e pratica, as chances são maiores de você chegar lá. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente quando estava no Mar do Norte, a gente fazia treinamentos de gestão de crise, né? Então, para quando tiver um acidente, poder agir daquela forma. E o que acaba acontecendo tipicamente é que quando você tem o acidente, ou tem a
crise em si, você não está esperando que ela seja exatamente daquela forma. Vem de uma forma surpreendente, né? Então, não tem jeito, né? O importante é você ter o conceito, você saber envolver as pessoas que estão te apoiando nisso, e tem uma diferença muito grande entre gestão da crise, propriamente dito, e gestão do negócio, né? Elas têm que andar em paralelo. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu vi acontecer muito aqui no Brasil na época, no início da pandemia, né? O pessoal confundia isso, vamos parar tudo porque a crise, porque a pandemia, não sei o quê. Não, tem que ter a turma tratando da crise. Então, beleza, como é que a gente vai botar as pessoas em casa, a gente vai comprar isso, a gente vai fazer aquilo, trabalhar na crise mesmo, como é que vai ser a jornada de trabalho, vamos analisar as coisas que o governo está dando para a gente, vamos ver a questão do caixa da empresa, né? O que a gente vai gastar de dinheiro dia a dia. Então, tudo isso daí é gestão da crise. Mas existe em paralelo, em qualquer gabinete de crise, a continuidade do negócio, o business continuity, como o pessoal fala. Então, alguém tem que estar olhando para o negócio, né? Então, tá bom, caiu um avião, caiu um helicóptero, ok, tem que ver a questão das vítimas, tem que ver a questão da imprensa, tem que ver toda essa gestão dos clientes. Mas alguém tem que estar olhando para, beleza, a hora que a coisa estiver mais ou menos tratada, como é que a gente segue os nossos goals, a nossa operação, como é que a gente, né, continua prestando um serviço bom. Aqui é a mesma coisa. Enquanto estava essa galera falando da crise, alguém tinha que estar olhando, puxa, como é que a gente vai melhorar o e-commerce, como é que a gente vai fazer parcerias, né? Algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva, mas se você puder entrar um pouco no jogo e aprender, né, algumas coisas de gestão de crise antes, melhor. Não é uma receita de sucesso. Mesmo fazendo tudo isso, se eu for colocado hoje numa gestão de crise, às vezes você demora um pouco para respirar fundo e começar a navegar, né? Mas eu acho que é um pouquinho disso, preparação, mais uma vez, a gente já falou sobre isso, e controle, né? Preparação, controle da situação, ter o domínio da situação o máximo possível e não esquecer da continuidade do negócio, de fazer a coisa rodar mesmo estando no meio de uma crise. Você foi preciso e falou tudo que eu acredito, é o que eu venho conversando com vários executivos, com a Gi principalmente, que é isso, né? A gente olhou para o Covid e esqueceu que a economia precisa funcionar, que as empresas precisam funcionar, e o mais engraçado, né? A vacina não saiu, fez o lockdown, e se a gente tivesse tomado as medidas que estamos tomando hoje para poder fazer a continuidade do negócio lá atrás, a economia seria totalmente diferente. E aí é onde eu vejo onde é o despreparo da liderança, né, de diversos líderes, de parar, respirar e falar exatamente isso que você falou. Vamos separar uma equipe para gerir a crise e vamos separar uma equipe para gerir o país, as empresas, porque a gente vai evitar que as empresas fechem, a gente evita que o desemprego aumente. Então é realmente esse conceito de separar, mais andar junto, né? Você ter, não separar, mas ter equipes olhando para os problemas de forma conjunta é o que faria o mundo estar diferente, né? Não só tá passando uma dica que eu dou para as pessoas assim, que tiverem interesse, né? Que para mim foi um dos cursos mais importantes que eu fiz como gestor, é Media Training, né? É o treinamento de mídia, porque é um mundo bem cruel em muitos momentos, né? E às vezes você é um ser humano, tem emoções, não é todo mundo que lida bem com essas situações de estresse, né? E um bom treinamento, pelo menos, te traz um embasamento daquilo que você pode falar, não pode falar, ou daquilo que vai te complicar, né? Porque numa situação de crise está todo mundo querendo buscar um furo, está todo mundo querendo buscar um ponto fraco, né? Para poder trazer a notícia e tudo mais. Então, um bom treinamento ajuda muito para você se expor, né? Para quando você for dar uma entrevista ou for participar de uma situação mais de conflito, uma reunião mais difícil, você pelo menos lembrar daquilo que você aprendeu, né? O microfone na sua cara, ou a câmera em cima de você. Essas coisas são bacanas e tem muita gente boa no Brasil que faz isso. Bacana. E, Ricardo, para a gente ir caminhando já, infelizmente, para o final, a gente queria saber de você uma dica de um livro que te impactou, que você gostaria de indicar para o pessoal que está assistindo e para mim e para o Paul também. Bom, talvez uma das coisas que eu gostaria de fazer mais é ler mais, né?
Não sou um cara tão ávido por livros como muita gente, né, como eu gostaria de ser. Tenho vários na minha carreira que eu poderia citar, mas eu vou citar o que eu estou lendo agora. Estou finalizando agora, vou até mostrar aqui, não sei se pode fazer o cavalo do livro, mas a gente faz, que é esse aqui, né? Um livro bem simples, do Napoleão Hill, né? Quem se conhece. Legal, primeiro porque a história é legal, né? As histórias que você vê no livro, elas trazem ideias e me inspiram bastante. E é um livro que, para gestores que querem realmente... ele trata de muitos assuntos que a gente está falando aqui. É claro que o foco dele é um foco mais, né, como diz o título, né, quem pensa em riqueza, é um foco mais de criação de riqueza para você, né, e tudo mais. Mas as histórias, o aprendizado, são muito legais. Então, para não pegar uma coisa mais antiga, eu estou pegando o que eu estou lendo agora, assim a gente já pega o presente aí, né? Com certeza. Napoleão Hill, eu sou fã dele, todos os livros que foram lançados recentemente, realmente é uma obra que precisa ser lida. E, cara, você deu várias dicas aqui ao longo desse bate-papo, né? Se tivesse que dar uma dica de carreira para a pessoa crescer na carreira ou evoluir na carreira, que dica seria essa? Olha, a dica, não tem a dica, né? Mas assim, eu vou falar o que eu estou vivendo aqui e que eu acho que é importante. Não ter preconceitos, eu acho que quando a gente falou de estar aberto, né? Não ter preconceitos. E assim, ao mesmo tempo, né, pensando no meu lado da aviação, o céu é o limite, né? Por quê? Porque muitas vezes eu mesmo já me peguei e falo, eu não quero trabalhar nesse mercado, porque esse mercado só aceita gente desse mercado, né? Ou então, eu não vou trabalhar com aquele projeto, porque aquele projeto, né? Então, assim, tudo pode ser legal, né, na carreira. E dentro desse tudo pode ser legal, né, a minha dica de carreira é sempre faça e entregue mais do que aquilo que foi pedido. Então, o que está dentro desse conceito? Se você vai atender um cliente, legal, você tem que surpreender o teu cliente. Aí você vai criar fãs, né, como dizem por aí, né, ao invés de clientes. Se você vai entregar um resultado financeiro para o acionista, tem que entregar mais do que ele pediu, né? Porque todo mundo ganha, né? Claro que existe uma linha muito tênue, e aí seria já uma segunda dica, né? Do como você faz as coisas, né? Também entregar um resultado financeiro fantástico, quebrando 50 cabeças, não vale a pena, não é sustentável também, né? Então existe essa preocupação do como fazer, prestar atenção nas pessoas. E no fundo, prestar atenção nas pessoas. Eu acho que se é uma coisa que eu aprendi, é isso, é manter firme o propósito, prestar atenção no que as pessoas têm para falar, seja cliente, seja o seu chefe, né? Então, isso é o que eu acredito, é o meu propósito. Ricardo, muito obrigada. A gente sempre pensa com muito carinho em quem a gente vai trazer para o programa, né, aqui on board, porque a gente quer pessoas que têm valores e princípios similares com o nosso. A gente até fala isso, né, quando eu liguei para você, eu comentei isso, falei, olha, a gente quer uma sinergia de valores, e isso fica claro quando a gente tem uma conversa como essa. Então, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, e a gente assimilou um montão de insights aqui que a gente vai colocar em prática também a partir de agora. Com certeza. Obrigado, Ricardo, por contribuir aí com a sua história. Fico à disposição. Obrigado.